Olá, tudo bem? Meu nome é Derek Almeida Vidal e vamos dar continuidade ao nosso curso sobre memórias, mais especificamente sobre as memórias RAM e como expandir os... Olá, meu nome é Derek Almeida Vidal e vamos dar continuidade ao nosso curso de Eletrônica Digital sobre o assunto memórias, mais especificamente memórias RAM. Nesse vídeo, veremos como expandir a capacidade das memórias RAM, utilizando vários CIs delas. Vamos lá! Expansão da capacidade da memória RAM. Em certas aplicações, é comum necessitarmos de memórias de maior capacidade ou diferente das encontradas no mercado. A expansão pode ser obtida pela palavra de dados, pelo aumento de localidades, ou ainda por ambos, conforme a situação. Para exemplificar, formaremos uma memória RAM 256 por 8, ou seja, 256 endereços por 8 bits cada endereço, a partir de dois blocos de estrutura de 256 endereços por 4 bits. Pode ver aí que eu estou dobrando a quantidade de bits por endereço, porém a quantidade de endereços permanece a mesma. Como eu posso fazer isso? Para exemplificar, vamos efetuar armazenamento do dado 28 em hexadecimal, que em binário é 0010, 1 e 3 zeros seguidos, na localidade endereçada por 3E em hexadecimal, que seria 0011, que é o 3, né? E 1110, que é o E. Primeiramente, selecionamos a pastilha através do CS igual a 0, e logo após aplicamos os níveis 3E à barra de endereços. E a seguir, passamos o controle da escrita e leitura para 0. E por último, aplicamos os níveis 28 em hexadecimal à barra de dados. Vejamos aqui. Vou colocar no barramento de endereços, que é esse daqui, certo? O valor lá do meu endereço, que seria 0011, né? Vou colocar esse valor, aqui é o mais significativo, até o menos significativo, ou seja, eu vou colocar meus endereços, aqui é o 00, lembrando que o mais significativo é o A7, né? Coloca aqui, 0, 0, 1 nesses, demais, né? Assim, e 0 no último, esse zerozinho aqui que é o menos significativo. Pode ver que o mesmo endereço que está chegando na primeira memória, ser 0, 0, tarará, né? Que seria aqui o 3E em hexa, também está chegando na segunda, porque está curto-circuitado, né? Ou seja, estou selecionando a posição de memória, o endereço 3E na RAM 1 e também na RAM 2. Vou dizer também que estou selecionando através do chip select igual a 0, tanto a RAM 1 como a RAM 2, estão os dois selecionados. O RW também está curto-circuitado, estou colocando o 0, então a escrita está chegando no primeiro e também na segunda de memória, tanto na RAM 1 como na RAM 2. Agora o detalhe que eu quero que vocês percebam é aqui, na saída das minhas memórias. Pode ver que eu tenho D0, D1, D2, D3 na RAM 2, que é a parte aqui menos significativa, e a parte mais significativa está na RAM 1, que é o D4, D5, D6 e D7. Então, se eu quero colocar o dado 28 em hexadecimal, que é esse daqui, né, que são 8 bits, eu vou ter que, metade deles colocar na RAM 1, e metade dos outros bits, né? Ou seja, os outros 4 bits eu estarei colocando na RAM 2. Ou seja, com 2 de 4 bits, consegui armazenar os 8. Ou seja, o 0, 0, 1, 0, que é a parte mais significativa aqui do meu dado, está na RAM 1. Já a parte menos significativa, ou seja, 1, 0, 0, 0, está armazenado na segunda RAM. Tranquilo? Pode ver que a quantidade
de endereços permaneceu a mesma. Porém, a quantidade de bits por cada endereço desse, eu dobrei. Eu coloquei aqui o endereço, selecionei nas duas ao mesmo tempo, porque estão curto-circuitados. Quando eu escolho o endereço 1, por exemplo, aqui também está o endereço 1. Aqui vai pegar 4 bits, aqui mais 4 bits. Junto os dois, consegui aí o meu byte, ou seja, os 8 bits que eu estou armazenando. É fácil perceber que o armazenamento da informação na memória expandida será feito em duas partes, sendo a mais significativa, ou seja, 0010, na RAM 1, e a menos significativa, que é 1 e os 3 zeros, na RAM 2. Isso com endereçamento simultâneo às duas localidades. Para a leitura da informação, devemos passar o RW para 1 e endereçar a localidade, obtendo assim a informação de dados nos terminais de D7 até D0, simultaneamente, agora configurados como saídas. Ou seja, o 0 seria para escrita e o 1 para leitura. Só lembrando que do D7 até o D4 estará na primeira RAM. O D0 até o D3 na segunda RAM. Assim, eu vou estar separando os bits mais significativos e menos significativos nas duas RAMs, porém sendo acessados simultaneamente. Uma outra forma possível de expansão da capacidade é com o aumento das localidades de memórias. Para exemplificar esse processo, vamos formar uma memória RAM de 128 endereços por 4 bits, utilizando blocos de estrutura de 32 por 4, ou seja, 32 endereços de 4 bits. Vejam aqui agora que a quantidade de bits por endereço permanece a mesma. Já a quantidade de endereços quadruplicou. Foi ou não foi? Para funcionar na forma de 128 por 4, o sistema deve ser composto por 4 RAMs de 32, que não quadruplicou, Sendo o endereçamento agora feito por 7 terminais, que é o 2 elevado a 7, vai dar os 128 endereços. A gente tem como calcular isso aqui, pela forma que a gente já viu nas outras aulas. Ou seja, só lembrando que o 32 é 2 elevado a 5. Ou seja, em cada bloco de 32 posições de memória por 4 bits, eu utilizei 5 pins para endereçamento nela, mais 5 bits na outra e assim por diante. Porém, esses 5 primeiros bits serão compartilhados. Para tanto, utilizamos, então, os 5 terminais de cada bloco interligados. E, como complemento, associaremos 2 fios auxiliares, que, através de um circuito apropriado, farão a seleção de cada bloco em sequência, através das entradas Chip Select. Na parte relativa aos dados, basta interligar os respectivos terminais, pois não há expansão. Só vendo aqui, no exemplo anterior, o CS era compartilhado entre os dois chips de memória RAM, porque os dois eram selecionados ao mesmo tempo. Já aqui isso não ocorre. Estando o sistema não selecionado, o chip select igual a 1, o nível 0 na entrada das portas NE, ou seja, NAND, após o inversor, ocasiona o aparecimento de níveis lógicos altos na saída destas, fazendo com que todos os blocos de memória entrem em estado de alta impedância, ou seja, os terminais de dados estarão em tri-state. Ou seja, aqui agora estou interligando 1, 2, 3, 4 memórias RAM. Pode ver que eu tenho aqui 5 bits de endereço, que é do A0 até o A4, que estão curto-circuitados em todas as memórias ao mesmo tempo. Porém, os dois últimos, A5 e A6, que estão aqui embaixo, estão ligados a essa série de portas NAND. Pode ver também que nas entradas dela, essa aqui está ligada direto, essa aqui também, essa aqui está ligada direto. Porém, aqui tem uma bolha inversora. Aqui, o de baixo não tem bolha inversora, já o de cima tem. Nessa outra, eu tenho bolha inversora nas duas entradas. Ou seja, através dessas portas NAND e dessas duas entradas, eu farei um decodificador. Através desse decodificador, irei selecionar qual dessas memórias eu estou trabalhando naquele determinado momento. Só lembrando que o chip select tem que estar igual a 0. Se estiver igual a 1, 1 vai ser invertido, devido ao inversor, vai ficar 0. Será aplicado 0 a todas as portas NAND. Então, nenhuma será selecionada. Ok? Ou seja, o chip select daqui
seleciona o bloco aqui, ó, completo, ou não seleciona nenhum. Pode ver também que a saída de todas as RAMs, ó, essas, a saída de dados e entrada de dados também dessas RAMs, estão todas curto-circuitadas. Ou seja, D0, D1, D2 e D3 é o mesmo em cada RAM dessa. Outra coisa que está curto-circuitada é a minha seleção de leitura ou escrita. Está ligada na primeira RAM, na segunda e assim por diante. Feita a seleção, ou seja, CS igual a 0, o nível 1 na entrada das portas irá liberá-las para transmitir o endereçamento aos blocos. A palavra de endereço das localidades será no sistema expandido, composta pelos 5 fios de cada bloco interligados, ou seja, do A0 até o A4, e mais 2 fios complementares, responsáveis diretamente pelos níveis de saída das portas, para efetuar a seleção parcial. Assim, eu vou colocar o CS igual a 0, saiu 1 aqui, não é isso? E é 1 aplicado a todas essas entradas, ó, das portas NAND aqui, ó. Tem 1. Né? Em todas elas, ou seja, enquanto tinha 1, eu tinha 0 aqui depois do inversor e não habilitava nenhuma das NANDs, ok? Porque ia ficar com 0, 0 qualquer coisa, 0 e assim por diante. Ao efetuarmos o endereço na primeira localidade, por exemplo aqui, ó, 00 em hexadecimal, que são 8 bits iguais a 0, a porta não é, ou NAND, né, relativa a RAM 1, através do nível 0 em CS, sendo as demais memórias não selecionadas, pois as respectivas portas irão fornecer as saídas níveis 1. Vamos testar. Ou seja, eu vou colocar 0 aqui, ó, no 6 e no A5. Chegou 0 aqui, ó, na primeira NAND, ele não ativa. Na segunda AND, ó, está chegando 0 também, não é? Não ativa. No terceiro, também não ativa. Certo? Só estou falando aqui não ativa por quê? Ó? Porque vai chegar 0 aqui, por exemplo. 0 qualquer coisa, 0. Inverteu 1. 1 no CS, aqui ó, no Chip Enable, ele não é ativado com nível 0. Se tem 1, ele não ativa a célula, nem essa, nem essa. Se 0, 0, ó, chegará aqui nesse inversor, nessa bolha inversora, fica com 1. A mesma coisa acontece nessa outra entrada, ó, ficando com 1. Como o CS aqui está com 0, como a gente tinha falado, né? Eu coloquei 0 aqui na entrada do inversor, saiu 1, chegou 1 aqui também. 1 e 1 e 1, 1 inverteu devido à bolha inversora, 0. O 0 ativa esse chip select. Com isso, sequencialmente, tem o endereço 3F na base 16. Ou seja, o primeiro RAM, a RAM 1, é selecionada de 0, 0, 0, 0, todos zeros, né? Até o endereço 3F. Ou seja, os dois primeiros zeros mais significativos estão chegando no A5 e no A6, fazendo a seleção da RAM 1. Já os demais bits, por exemplo aqui, mais 6 bits zeros, né? Ou seja, mais 5 bits zeros, estão ligados a todas as RAMs. Porém, só está servindo para essa, né? Porque esses dois zeros mais significativos ativaram essa RAM. Ou seja, enquanto tiver do endereço 00 na base 16, que é esse, né? Até 00 e todo mundo igual a 1, o restante, ó, iguais a 1, eu vou estar selecionando todos os endereços aqui, ó, somente na RAM 1, tranquilo? Esse 00 inicial, ó, mais significativo, informa que é essa RAM. Os outros, ó, 5 bits, informam qual posição de endereço está dentro dessa RAM. Ou seja, do 00 na base 16 até o 3F, eu estou me relacionando com quem? Com essa RAM 1, tranquilo? Só pelo endereçamento aqui. Como a gente tinha visto no começo, a quantidade de bits na minha saída aqui, ó, por cada linha, né, por cada endereço, continua a mesma, que é 4 bits. Porém, a quantidade de endereço quadruplicou. É como se eu estivesse dizendo aqui 00, 00, que fosse nesse condomínio, nesse outro, nesse outro, nesse outro, né? Certo? Se 00 seria nesse, 01 nesse outro, e assim por diante. Já os 5 últimos números, né,
Está indicando em qual casinha, digamos, dentro desse condomínio. Se for 01, aí todo zero, né? Eu estaria na casa 0000, não sei, 5 zeros, dessa RAM 2, e assim por diante. De maneira análoga, o processo de endereçamento segue sequencialmente, bloco a bloco, até a última localidade de memória expandida. Ou seja, a última posição de memória, como são 7 bits, eu vou ter aí os 7 bits iguais a 1, ou seja, será o endereço 7F na base de 6. 7F, vamos testar aqui, ó. Seria todo mundo, ó, igual a 1. Se é todo mundo igual a 1, eu vou estar selecionando, ó, esses dois primeiros bits, né, que é o mais significativo, como a gente falou, né? Vai estar selecionando nessa memória RAM. Já os outros 1s está chegando aqui, ó, nessa RAM. Selecionando o último endereço dela. Os dados que estiverem nele virão aqui para a minha saída. Assim, teremos as palavras de endereço inicial e final de cada RAM integrada ao sistema. Por exemplo, na RAM 1, eu vou do endereço em hexadecimal de 00 até 1F. Da RAM 2, de 20 até 3F. Da RAM 3, 0 a 5F e assim por diante. Podemos ver aqui facilmente que o que tem bem diferente entre uma RAM e outra é justamente os dois, ó, bits mais significativos. Se for 00, ó, os dois bits mais significativos é a memória RAM 1. 01 a 2, 10 a 3 e 1 a RAM 4, que é aquela lá de baixo, né? Esse daqui seria o último endereço dessa minha memória completa. Esse daqui, ó, seria o último endereço daquela primeira RAM. E já o 00000, todos os zeros aqui, seria o primeiro endereço da primeira RAM, que seria o primeiro endereço do meu bloco aí completo. Uma outra possibilidade de expansão de memória consiste na ampliação de palavras de dados e também no número de localidades. Esse processo é obtido através da fusão dos dois aqui abordados, aumentando-se o número tanto de localidades, utilizando o circuito seletivo, e associa-se um a outro sistema semelhante para compor a nova palavra de dados. Ou seja, por exemplo, eu poderia dobrar a quantidade de endereços e a quantidade de bits por endereços. Para dobrar a quantidade de bits de endereços, ao invés de utilizar uma RAM, utilizava duas, né? Como a gente tinha visto. Metade dos dados, né, em uma, metade dos dados em outra. Ah, mas se eu quiser aí dobrar a quantidade de endereços, aí eu vou ter que ter mais duas, né? Memória RAM, não é? Duas para armazenar uma primeira parte, mais duas para armazenar a segunda parte. Na área de microcomputadores, devido principalmente à flexibilidade de montagem das configurações de hardware e à rápida evolução dos sistemas, os equipamentos possuem na placa principal uma série de conectores livres, que seriam aí os slots, sendo alguns destinados exclusivamente a receber novos módulos e constituem-se em arranjos dessas memórias, que dispostas em pequenas plaquetas de circuito impresso, removíveis, denominadas popularmente pentes de memória, possibilitam de forma fácil a expansibilidade do sistema. Ou seja, lá no meu computador, em alguns equipamentos, eu não vou ter que me preocupar chip por chip desse não, certo? Como a gente tinha visto, né? Eu simplesmente, ó, coloco logo uma plaquinha que já está todos os chips lá soldados, já estão lá toda a arquiteturazinha feita, né? Pode ver que meu chip de memória lá de 1 GB, por exemplo, né, não é formado apenas por um único CI, é formado por vários, através daquelas técnicas que a gente acabou de mostrar. Tranquilo? O livro que a gente está adotando é o livro do Capuano e Doeta, Elementos de Eletrônica Digital. Existem diversas edições. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Por favor, compartilhe com os amigos, comente e tire dúvidas. Até a próxima aula. Tchau!